governo vai judicializar? Como é que fica? Isso é um debate posterior. Nós vamos aguardar o resultado proclamado aqui, derrubado o veto, vamos ver qual é o passo anterior. Nenhuma hipótese é descartada, inclusive essa, porque se trata de crime contra o Estado Democrático de Direito. Então, claramente, são insuscetíveis de redução de pena, de anistia ou de indulto, conforme prevê a Constituição. Senador, como que o presidente Lula recebeu a derrota de Jorge Messias? Como que foi esse pós? Bom, respondendo por partes. Né? Primeiro, olha só, vencer ou perder, a gente luta para vencer e aceita se perder. E quando o ideal vale, nunca a gente desiste. Então, perder faz parte do jogo democrático. Então, aceitamos com a serenidade necessária. E vamos agora ao passo seguinte. O episódio de ontem foi um episódio resolvido, foi um episódio superado. Existe a possibilidade de indicar antes da eleição? Diante disso, qual a resposta do governo agora diante disso? Houve traição, de certa forma? Gente, a gente não vai fazer do resultado de ontem, de qualquer resultado, uma caça às bruxas. Assim não se faz política e assim não se constrói democracia. A atribuição de fazer indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal cabe ao presidente da República. E o presidente da República a usa. A atribuição de sabatinar e, eventualmente, aprovar ou rejeitar cabe da mesma forma ao presidente da República, cabe da mesma forma ao Senado. E a gente, obviamente, aceita a decisão que ocorreu do parte do Senado. Não é de bom tom fazer caça às bruxas, procurar se houve traição. Isso acho que não faz parte do jogo democrático. A indicação pode ficar para o segundo semestre, senador? A indicação do novo... Não, eu não cheguei a reunir, o presidente recebeu o ministro Messias e ontem, primeiro encontro, era um pouco, sobretudo, para prestar solidariedade ao ministro Messias, como foi feito. Não estive. Esse foi um encontro mais direto entre o presidente da República, o líder Jacques Wagner e o ministro Messias. Qual a avaliação do senhor a oposição utilizar o PL de facção para poder fazer uma espécie de manobra e derrubar o PL da dosimetria sem pegar mal com o eleitorado? É característico do que é a nossa posição, né? Eles alegam para nós o que eles são, o que eles fazem. Na prática, o PL que eles elaboraram, como você muito aqui destacou, é um PL que favorece a organização criminosa. Como se não fosse menor o crime de atentar contra a democracia brasileira. O presidente Lula vai enviar outro nome ainda este ano para o STF? Eu defendo que sim. É atribuição do presidente da República. E o presidente da República... Não tem porquê ser depois das eleições. Até 1º de janeiro de 2027, o presidente da República é Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu defendo, obviamente, o julgamento e a decisão é do presidente Lula. Mas eu defendo que o presidente use de suas atribuições para encaminhar para cá, para o Congresso Nacional, um indicado ou uma indicada. Ele E chegou como a que falar fica a com o relação senhor com o Davi Alcolumbre? Não. Ele chegou Não. a falar com o senhor sobre isso? A relação da base do governo com o Davi Alcolumbre? Depois do vazamento do áudio lá na mesa. Bom, primeiro o seguinte, não tem nada, eventual vazamento de áudio, não tem nada de pecaminoso. Houve uma pergunta naquele momento do líder do governo do Senado e houve um palpite emitido pelo presidente do Senado, pelo presidente do Congresso Nacional. Né? Não tem, assim, nós vamos adotar aquela máxima de fazer como o velho marinheiro, que no nevoeiro leva o barco devagar. É assim que nós devemos conduzir isso. A votação de ontem foi uma circunstância. A votação de hoje é outra circunstância. As pontes e o diálogo com o presidente do Congresso nunca deixaram de existir. Não é do feitio do governo do presidente Lula, não é do feitio do presidente Lula. O presidente Lula já governou esse país durante 2 vezes, já governou 2 vezes esse país. Essa é a 3ª vez que governa. Ele sempre teve vitórias e derrotas no Congresso Nacional, nunca ficou fazendo beicinho depois de derrota. A gente celebra as vitórias e aceita as derrotas. A gente não resolve as derrotas com ódio. Não é do time de cá tentar golpe de Estado depois que perde uma votação. O líder não fragiliza o governo, esse resultado? Eu não posso julgar a obra por uma votação. Eu tenho que julgar a obra pelo conjunto das votações. Na semana passada nós aprovamos medidas provisórias, aprovamos agentes do governo, só pela rejeição na semana seguinte, não é conjunto para dizer que o governo está enfraquecido. Semana que vem nós vamos ter votação e o governo será vitorioso. Histórica, nunca tinha acontecido em 132 anos. Tem
tem um peso, é reconhecido, mas isso não é fotografia integral. A fotografia integral são de matérias nossas aprovadas e essa matéria rejeitada. Eu vou fazer o julgamento da relação do governo com o Congresso a partir dessa votação? Acho que seria injusto, com tantas vitórias que o governo teve no Congresso anteriormente. O meu microfone falhou, o senhor poderia repetir Desculpa. novamente a questão da caça às bruxas, que não há, enfim... É no mesmo sentido que eu respondi ainda há pouco. Veja, esse não é um governo que rompe com a institucionalidade, que rompe com a democracia, que sai exalando ódio depois de uma derrota. A gente aceita as derrotas, se curva às vontades que sempre ocorrem pela maioria. Aqui não tem um time que vai tentar golpe de Estado porque perdeu qualquer tipo de votação, seja na sociedade, seja aqui no Congresso. Foi uma votação, por mais impactante que seja, mas foi uma votação que tem que ser apartada do conjunto da obra e tem que, em outro momento, ser restabelecido o diálogo. E o atribui aqui, líder, o senhor atribui aqui essa derrota, então. Houve um trabalho do... Mas deixa eu te contar uma coisa. Vocês lembram quanto foi a votação do Procurador-Geral da República aqui no Congresso Nacional, no Senado? Foi 43 votos. Nós temos vindo... Veja, isso não é de agora. Isso é desde o governo anterior. O governo anterior teve vitórias e derrotas aqui no Senado. André Mendonça foi aprovado por 47 votos. Flávio Dino foi aprovado por 47 votos. Ato contínuo, Procurador-Geral da República, foram 43 votos. É a circunstância do momento que eu já falei algumas vezes para vocês. O governo, o povo brasileiro em 2022 elegeu o executivo, o presidente Lula, e elegeu um Congresso majoritariamente de oposição. Nós temos que dialogar com esse Congresso e sabemos que nenhuma votação aqui, nós nunca adoramos pílulas. Toda votação aqui nós tínhamos consciência que seriam votações que teríamos dificuldades. E o falou com o presidente Lula já? É regimental esse fatiamento do veto? Eu acho que não. A nossa opinião é divergente do encaminhamento, mas nós nos curvamos ao entendimento da mesa. O Bolsonaro falou que ia derrubar todos os vetos aqui, que falou com a imprensa. Como que é a expectativa com esse se eu fosse resultado? ele, eu começava a correr atrás de voto na eleição. Senador, a declaração de chegou a falar com o prejudicialidade. presidente Lula sobre esse clima, essa derrota ontem? Ou não foi a reunião? Eu não conversei com o presidente sobre isso, mas eu posso manifestar para vocês que o entendimento é isso que aqui expus. O presidente da República, não vai abrir mão de sua atribuição constitucional de fazer indicação para o Supremo Tribunal Federal. 2, este não é um governo que tramita, que navega e que namora com o ódio. Durante a vitória não cabe a soberba. Durante as derrotas não cabe o ódio. O encaminhamento pode ser antes das eleições? Desculpa, A declaração de prejudicialidade de alguns incisos do PL da dosimetria vai resguardar de fato, impedir que chefes de organização criminosa e condenados por crimes hediondos não sejam... Érica, deixa eu ver o conjunto da decisão. O que eu sei te responder é o seguinte, que a oposição fez um PL para tentar liberar chefe de organização criminosa. Isso eu posso te dizer. O senhor esteve com o Alcolumbre? Eu tenho dialogado, desde ontem eu tenho dialogado com ele, e eu quero aqui inclusive destacar, em nenhum momento, em nenhum diálogo, foi pedido para mim, o presidente do Congresso pediu para mim sobre o meu voto, ou me demoveu sobre a posição que eu já tinha. Né? Então tenho conversado, inclusive conversei sobre o procedimento para a sessão do Congresso. Flávio Bolsonaro disse hoje que vai ser um presente se for derrubado o veto do presidente. O senhor gostaria de comentar? Eu acho que ele tem que se preocupar com outras coisas. Ele tem que se preocupar com o caso Master, ele tem que se preocupar com problemas como o da rachadinha, ele tem que se preocupar, se ele é candidato a presidente da República, em tentar ganhar a eleição. A mais pode pretende dar andamento da CPI do Banco Master? Desculpa? Agora, depois desse resultado de ontem, há perspectiva de dar andamento à questão da CPI do Banco Master? E algumas pessoas também fez esse comentário. Eu acho que essa é uma possibilidade que pode ter. Eu acho que no governo não tem posição sobre isso. O governo não tem posição em relação a instalar ou não a CPI. Alguns colegas parlamentares estão tomando a iniciativa, é uma iniciativa que vamos analisar e é uma iniciativa possível. Líder, por gentileza, sobre o envio de um outro nome do STF, o senhor acredita que isso ocorra antes das eleições? Eu não sei te dizer como o presidente está pensando e como ele vai elaborar. Eu sei te afirmar o que eu penso. A nova indicação tem que ocorrer. E o presidente da República tem que usar as suas atribuições e, obviamente, tem que ser o quanto antes. O senhor conversou com o Alcolumbre depois de ontem? Não, aí o detalhe sobre essa circunstância, ainda é cedo para falar. O senhor conversou com o Alcolumbre depois de ontem? Não, conversei agora, um pouco antes da sessão do Congresso. Como foi essa conversa?
foi sobre o procedimento da sessão do Congresso, somente sobre isso. Você acredita no movimento dele, líder, ontem, para pedir votos contra o Messias? Gente, reitero, o presidente Davi é uma das principais lideranças da história do Congresso Nacional, seja presidente ou não. Obviamente, qualquer debate no Congresso Nacional tem que passar e tem que ser apreciado pelo presidente Davi. O que eu posso te dizer, Márcia? Ele não pediu para mim, e eu falei com ele 2 vezes antes, em nenhum momento ele tentou me demover da minha posição e pediu qualquer voto. Isso eu posso te afirmar. Muito Obrigado, pessoal. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!